Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim responder a tag Café Literário. Eu vi essa tag lá no canal da Mel Ferraz do Literatures, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem o vídeo dela também, tá bom? E essa é uma tag onde a gente vai associar livros com café, né? Acho que todo leitor curte ali um pouquinho café, né? Não todo, não vou generalizar, porque tem aqueles que preferem o chá, né? Comenta aí, aliás, se você é do time chá ou do time café, ou do time vinho, porque eu sei que ainda tem uns que gostam de tomar um vinhozinho quando leem, né? Eu sou café e chá, mas enfim, né? Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal, tá bom? E ative o sininho pra você receber notificação sempre que eu postar alguma coisa, tá? Aqui na descrição eu vou deixar os links das minhas redes sociais e também meios de como você pode auxiliar aqui o canal, né? Seja comprando pela Amazon Submarina Americanas ou até mesmo fazendo um Pix, tá bom? Mas enfim, sem enrolação, vamos lá para a tag, né? E ela é uma tag bem curtinha, como eu disse, a gente vai associar livros com tipos de café. E o primeiro deles é Café Expresso, um livro curtinho de até 100 páginas. E para essa pergunta eu escolhi O Curioso Caso de Benjamin Button, nessa edição da LPM, que também tem Bernice Corta o Cabelo, e como está escrito aqui, né? Esse livro, ele não tem nem 100 páginas, ele tem 96. E aqui a gente tem essa reunião de dois contos do autor, do Fitzgerald, que é o mesmo autor de O Grande Gatsby. E, gente, eu li esse livro tem muitos anos, e na época que eu li, eu lembro que eu gostei mais de Bernice Corta o Cabelo, e acabei gostando um pouco mais do filme do que do conto do Benjamin Button, né? O filme, ele tem algumas diferenças aqui da história que o Fitzgerald escreveu, algumas coisas no enredo, como por exemplo aquela mulher que ele se apaixona lá no filme. Se eu não me engano, ela nem existe aqui no livro. Se existe, eu lembro que acontece diferente, tá? Mas enfim, tem muito tempo que eu li assim pra comentar, mas eu escolhi ele aqui pra responder essa questão, porque é um livro que na época eu gostei muito. Segundo tópico, Café Gelado, um livro com um personagem muito frio. Então, gente, eu não consegui responder essa questão, porque assim, eu fiquei pensando assim nos livros que eu li esse ano, nos livros que eu li ano passado. Eu fui até lá no meu Scoob olhar e eu não consegui escolher um personagem que era, tipo, muito frio. Tinha personagens que tinham atitudes frias, mas não era com todo mundo, não era um personagem que era muito frio. Por exemplo, o Heathcliff, de O Morro dos Ventos Vivantes. Ele não é um personagem necessariamente frio, ele é um personagem avarento, rancoroso e negativo. E acaba que, devido a isso, ele tem algumas atitudes que são frias. Mas ele não é, assim, completamente frio, sabe? Então eu tive dificuldade porque eu fiquei meio pensando nisso, sabe? Quando me vinha um personagem na cabeça, eu ficava, mas tem aquele momento que ele faz isso, nesse momento ele não foi frio. Então, eu fiquei meio na dúvida. Comenta aí qual livro tem um personagem frio que você consegue pensar. E terceiro tópico, Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. Para essa pergunta eu vou responder com Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que foi um livro que eu li no ano passado e eu gostei muito. E a gente tem um vídeo aqui pra ele no canal. E eu amo essa história, é uma história que ela brinca ali muito com essa coisa do isso está acontecendo mesmo, essa galera aqui tá doidinha, o que está acontecendo aqui? E foi uma leitura muito gostosinha, um livro. Esse aqui é daqueles livros que, apesar de infantos juvenis, qualquer pessoa pode ler, sabe? Então isso é algumas coisas que eu gosto nesse livro. E fora que também tem toda aquela coisa, né, de já estar ali inserido no nosso meio, né, com aqueles filmes da Disney. Eu particularmente gosto muito daquela adaptação do Tim Burton, né, que eles fizeram depois, mais recente. Também gosto do clássico, mas nada melhor do que ler o original, não é mesmo? Café Feito no Coador, um livro clássico que você ama. E para responder essa questão, eu resolvi sair do óbvio e não responder como Morro dos Ventos Vivantes, porque quem me acompanha aqui há mais tempo, quem me segue no Instagram, sabe que o Morro dos Ventos Vivantes é o meu livro favorito da vida, né? Então assim, pra não ficar muito óbvio, ficar sempre falando do mesmo livro, porque toda vez que tem uma tag, que tem essa pergunta, eu sempre falo Morro dos Ventos Vivantes, né? Mas hoje eu resolvi dar uma diferenciada e eu trouxe aqui o Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro aqui foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado. Também temos vídeo pra ele aqui no canal, caso você queira assistir.
E é um livro que ele traz aqui certos questionamentos sobre a natureza humana, sobre empatia também. E tem muito daquela questão de o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu vejo muito isso aqui na criatura, sabe? Porque ela nasce, quando ela renasce, né? Ela é de uma forma, ele age de um jeito, ele tem certas atitudes, mas aí ao se inserir em sociedade e presenciar certos horrores, ele acaba ficando mal, assim, né? Bem entre aspas, né? Enfim, e pra quem quiser saber mais detalhes do que eu achei, vou deixar o vídeo linkado. Mas aí, pra fugir do óbvio, eu trouxe um outro livro clássico de uma outra escritora maravilhosa. E outra coisa que eu também adoro é o contexto de criação desse livro, né? Pra quem não sabe, a Mary começou a trabalhar no seu Frankenstein quando ela tinha 18 anos. E a ideia de criação desse livro surge a partir de uma coisa muito aleatória. A Mary estava viajando com seu marido e alguns amigos para uma casa ali na Suíça, e entre esses amigos estava nada mais, nada menos do que John Polidori, de Vampiro, né, o autor de Vampiro, e o Lord Byron, aquele poeta inglês bem famoso, né? E aí o Lord Byron resolve fazer uma brincadeirinha ali e propõe que eles escrevam histórias de horror, de terror. E aí a Mary Shelley tem um sonho com a cena do despertar dessa criatura, com os olhos, enfim. E aí ela começa a trabalhar no seu livro, né? E é um livro que eu gostei muito de ler. E, enfim, como eu disse, tem um vídeo aqui, eu vou deixar pra vocês. Não vou me estender muito falando sobre ele, não. Café Feito na Cafeteira, um livro que você leu recentemente e adorou. Quem me segue no Instagram já sabe qual vai ser a resposta, porque assim, quem tá lá, quem me acompanha nos stories, já sabe da minha mais nova obsessão, que é Érico Veríssimo e o seu O Tempo e o Vento. Gente, eu li esse livro recentemente, eu terminei de ler semana passada, e eu simplesmente amei. Eu estava em dúvida sobre qual seria a melhor leitura do ano, né? Eu ficava falando Maria Antonieta e Ana Karenina, pois o seu querido aqui, né, O Tempo e o Vento, do Érico, desbancou esses dois livros e ele se tornou a melhor leitura de 2023, né? Eu peguei a indicação com a Paloma Lima e, como sempre, ela sempre está certa nas coisas que ela indica. E aí eu simplesmente estou viciada com essa história aqui que o Érico escreveu. Pra quem não conhece, aqui a gente vai acompanhar a família Terra Cambará, sua formação, né, através de gerações e a própria formação do estado do Rio Grande do Sul. Então esse livro aqui ele vai mesclar muito da ficção, né, acompanhando esses personagens, suas intrigas, seus problemas, enfim, as suas conquistas, em meio a uma coisa histórica, acontecimentos reais. Então a gente vai ter aqui a Guerra dos Farrapos, a Revolução de 93, a independência do Brasil, aquela coisa do voto de cabresto, o coronelismo, enfim, várias questões que envolveram ali questões sociais e políticas do desenvolvimento do Brasil ali, né? Então a gente acompanha aqui quando o Brasil ele ainda era colônia de Portugal, quando a família real veio pra cá, quando o Brasil ainda era império, a transição de um império para uma república. A gente vai ter tudo isso nessa saga e é impressionante, cara, é muito bom. A maneira que o Érico Veríssimo coloca esses fatos aqui é muito interessante, porque quando ele insere um nome de uma figura histórica, de uma pessoa real, é quase como se fosse um personagem também dessa história, e não deixa de ser, né, obviamente, mas enfim, aí esse livro ele vai percorrer aqui uns bons anos, um período aqui muito longo de tempo, né, não é à toa que no total são 7 livros, mas essa edição aqui que tá saindo agora pela companhia, ela compila as partes. Então aqui a gente tem a parte 1, que é o continente, depois a gente tem a parte 2, que é o retrato, e depois nós temos a parte 3, que é o arquipélago, tá? E eu quero ler todas e a gente vai ter vídeo aqui, então vocês aguardem. Se a resenha de Crônica da Casa Assassinada foi a resenha que eu mais empenhei esse ano, essa daqui com certeza vai desbancar a resenha desse livro aqui. Então, quando sair, vocês vejam, pelo amor de Deus, que vai me dar trabalho falar sobre esse livro. Mas é um livro que eu amei, assim, eu amei acompanhar esses personagens. A Ana Terra, o Capitão Rodrigo. Gente, Capitão Rodrigo, nossa, ele é uma personagem favorita, apesar de ele fazer algumas coisas. Depois eu gosto muito da Bibiana também. Enfim, ai, eu adoro essa família, é muito gostoso acompanhar eles. Café Forte, um livro que mexeu com o seu emocional de tão forte que era o
tema. No geral, gente, às vezes eu acho que eu sou uma pessoa estranha, porque eu leio as coisas e eu não me sinto abalada, sabe? Eu tenho muito tempo que leituras não me abalam, mas um livro que é o último livro mais recente que eu li, que tem uma temática muito forte, mas que assim, eu não ficava necessariamente assim, tipo assim, chorava, essas coisas e tal, mas eu ficava pensando, putz, como que isso aqui aconteceu, sabe? Como que isso aqui durou tanto tempo, como que deixaram isso daqui, sabe, durar? E eu tô falando de Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse livro aqui, ele vai contar sobre o Colônia, que foi um hospício lá em Barbacena, um hospital psiquiátrico, mas que, na verdade, acabou se transformando em um campo de concentração. Os métodos ali aplicados aos pacientes eram extremamente semelhantes aos mesmos métodos utilizados pelos nazistas nos campos de concentração, por isso que ela dá o título de Holocausto Brasileiro. Enfim, e é um livro, gente, que assim, eu li muito rápido, o que é assustador, porque é uma temática muito pesada, né? Mas eu li ele muito rápido justamente porque ele tem uma escrita, que é essa escrita da Daniela Arbex, eu achei muito boa. A maneira que ela organiza esse livro, a maneira que ela vai trazendo esses fatos, ficou muito bom. Então, ele é um livro que você vai querendo saber mais e mais sobre isso daqui que aconteceu, né? Então, ele é um livro que ele traz esse tema forte, que essa coisa que aconteceu, essa coisa horrorosa ali, que não, de um lugar que não tá muito distante de mim. E é muito doido, porque ao longo do livro a gente vai lendo e eu ficava me perguntando, gente, será que algum familiar meu já foi parar ali? Né? Abre espaço para esse questionamento. E tem até um dado momento que a Daniela traz um capítulo aqui falando de uma pessoa que acaba descobrindo que a mãe tinha ido para lá, enfim, né? Então, você abre certos questionamentos. Eu ficava me perguntando como que isso aqui durou tanto tempo, sabe? Como que deixaram isso aqui acontecer ali, sabe? Sem ter tido grandes punições. E era meio assustador porque já foram jornalistas lá antes de ter que fechar, enfim, ela vai contando, assim, ela vai fazendo compilado ali desde o surgimento desse hospital, as pessoas que eram levadas pra lá, né, o tratamento que eles recebiam, que não era um tratamento adequado. Muitas das pessoas que estavam lá nem sabiam por que estavam lá, às vezes nem tinham alguma questão, alguma doença, algo que precisasse, elas estavam lá simplesmente por serem pessoas indesejadas, né, uma pessoa LGBT, por exemplo, estaria lá, enfim, mulheres estariam lá, estavam lá naquela época, né? Não era muito diferente de hoje, assim, o grupo social que era enviado para esse lugar não é muito diferente do grupo social que seria enviado se que fosse hoje. É meio, assim, assustador ver que se fosse hoje não daria. Café Fraco, um livro que te decepcionou. Graças a Deus, esse ano eu li muitas coisas boas e eu não tive grandes decepções. Mas assim, gente, quando eu vi essa questão, me veio na cabeça um livro que eu li no ano passado, que foi assim, a maior decepção de todas pra mim, que foi O Homem Invisível, do H.G. Wells. Eu fui ler esse livro com umas expectativas e eu acabei não gostando deste livro por conta do personagem Homem Invisível, tá? Também temos resenha aqui pra este livro aqui no canal, tá? É um livro bem curtinho, assim, o H.G. Wells tem uma escrita muito gostosa, muito boa. Apesar de a gente ter uma ficção científica, não é aquela ficção científica que você fica perdido, que você não entende o que tá acontecendo. Eu até tenho vontade de ler outros livros do H.G. Wells pra ver, né, o que eu vou achar. Porque o meu problema é que foi com o personagem. O Homem Invisível, eu comentei isso na minha resenha, ele é extremamente egoísta, ele é uma pessoa que ele tem certas atitudes ao longo do livro que eu ficava muito incomodada, assim, sabe? E ele não aprendia nada com a situação em que ele estava, ele só queria usar ali o poder que ele adquire pra coisas ruins, né? Então, assim, já abre aí aquela questão de, tipo assim, se fosse hoje, né? O que aconteceria? O que essa pessoa que ficasse invisível iria fazer? Mas, enfim, é um livro que acabou que eu não gostei por conta do personagem, porque tudo gira em torno dele, então você vai acompanhando ele, as coisas que ele vai fazendo, e eu ficava cada vez mais irritada com ele. Eu só fui até o final por causa da escrita mesmo do
H.G. Wells, mas é um livro que, assim, me decepcionou profundamente. Café com Adoçante, um livro light para ler em dias tensos. Para essa pergunta, eu vou responder com Anne de Green Gables, que foi um livro que eu li, assim, meio sem expectativas. Eu peguei para ler meio aleatoriamente, sabe? E ele é um livro muito, muito, muito fofinho, muito gostosinho. Eu também poderia ter respondido esse daqui com o Infanto Juvenil, que eu amo, né? Porque aqui a gente vai acompanhar a Anne desde quando ela era criança. Então é uma saga de livros, é uma série bem grande, tá? E a gente vai acompanhando ela ao longo dos anos, mas esse primeiro, a gente conhece a Anne quando ela é adotada por um casal de senhores ali, né? Que casal não, um casal de irmãos. É um irmão e uma irmã que tem uma fazenda, né? Que a fazenda de Green Gables, é por isso que vem Anne de Green Gables, porque ela passa a morar lá. E aí eles adotam ela quando ela tá com seus 11 anos, e a gente vai acompanhando essa menina. A princípio assim, a gente fica, ai, nossa, mas o que tem de mais? O que tem de mais é a própria Anne. Ela é essa personagem muito fofa, muito carismática. Ela se envolve em diversos problemas, gente. Tanto de problema que essa menina se envolve. No primeiro livro eu achava ela meio chata, porque ela é muito tagarela. Ela fala muito, gente. Eu fico impressionada, assim. Os parágrafos de fala dela eram uns parágrafos desse tamanho, assim, ó. De tanto que essa menina fala. Mas acaba que no fim você vai se apegando. É uma história muito gostosinha, daquelas que não tem erro, não tem final triste. As coisas ruins que acontecem no capítulo seguinte já são resolvidas. Então ele é esse livro light, perfeito, pra você ler naquele dia que você tá só assim, ó, né, pra baixo, xoxa, capenga, anêmica. Pegue Anne de Green Gables que você vai ser feliz. Café com Açúcar, um livro com um casal clichê que aqueceu seu coração. Para essa pergunta, eu também tive uma certa dificuldade, porque normalmente eu não leio livros que tem muitos casais clichês. Eu leio livros que tem casais, mas não casais que chegam a ser clichê, muitos clichês, sabe? Talvez em um tempo o Vento, a Bibiana e o Capitão Rodrigo sejam um certo casal clichê, sabe? Porque a maneira, assim, que ela apaixona por ele é muito óbvio, né? Chega esse forasteiro ali na cidade, o forasteiro que chama atenção, e a narrativa é construída de uma forma que você olha e pensa assim, ah, é isso, ele vai casar com ela. Ele vai casar com ela, por isso que ele tá falando isso, sabe? Então poderia colocar essa. Mas eu resolvi responder com o Scott e a Lisa e de Love, a história de Lisa do Stephen King, porque esse foi um casal que realmente aqueceu meu coração. Toda vez que tem pergunta agora de casal, essas coisas, eu sempre respondo com eles, porque esses dois aqui, gente, eles me fizeram até chorar. Entendeu? De tanto que eles aqueceram meu coração. Meu coração ficou tão aquecido que ele resolveu saírem lágrimas dos meus olhos. Então, sim, nada mais justo trazer esses dois, porque o relacionamento deles nesse livro é um relacionamento tão bonito que eu ficava assim, gente, se um dia eu casar, eu quero ter um casamento assim, igual esses dois aí, ó, com um relacionamento desse jeito, assim, sabe? Porque assim, a gente sabe que não existem relacionamentos perfeitos, assim, nenhum ambiente da vida vai ter coisa perfeita. Mas eles têm uma certa cumplicidade, uma amizade, eles se entendem, eles têm um negócio ali que eu ficava assim, ai, gente, eu quero isso pra mim. Então esse foi um casal que aqueceu meu coração. E pra fechar, Cappuccino, um livro para ler em qualquer momento. Pra essa pergunta, eu também poderia responder com Anne de Green Gables, porque, gente, esse livro não tem tempo ruim. Mas pra essa, eu trouxe A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, que é o filho do Alexandre Dumas do Três Mosqueteiros, né? Aqui, a gente vai ter uma história de amor, uma história bem fofa, uma história bem gostosinha, bem assim, coração quentinho, entre a Marguerite, nossa, sempre tenho dificuldade de falar esses nomes. E o Armand, a Marguerite, ela é uma cortesã e eles acabam se apaixonando. E é esse relacionamento meio proibido, porque tem todas aquelas questões do decoro, aquela coisa do social. Então o Armand, ele meio que não pode assumir essa mulher. E ela é uma mulher que está doente, que sabe, que pressente que vai morrer. Então a gente tem todo esse toque do amor, mas daquele amor proibido. E daquele amor que sabe que não vai pra frente, que vai ter um fim, que vai ser um fim trágico. Aí você deve ter olhado essa sinopse, deve ter lembrado de um outro livro brasileiro, de um tal de José de Alencar. Porque sim, José de Alencar escreveu Lucila baseado em A Dama das Camélias. Então se você pegar pra ler os dois, você vai ver certas semelhanças ali, porque um livro é baseado no outro. Mas A Dama das Camélias veio primeiro.
Então é isso, gente. Essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Comenta aqui embaixo as suas respostas para essa tag. Um livro que você indica para ler em qualquer momento. Qual clássico que você ama. Eu vou adorar saber as suas respostas para essa tag. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E lembrando que se você quiser contribuir com o canal de alguma forma, você pode comprar os livros aqui citados ou qualquer outra coisa pelos meus links que estão aqui na descrição de todos os meus vídeos. Eu recebo uma pequena comissão e o valor não se altera em nada pra você, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.